Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Ambiental. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os efeitos de algumas substâncias jogadas na atmosfera na destruição da camada de ozônio, com, obviamente, um foco maior nos chamados CFCs. Então, vamos para a aula. E só lembrando a vocês que nós já estudamos um pouco da presença de cloro, né, por exemplo, na estratosfera destruindo ozônio. Só que de forma natural, era um cloro produzido a partir de processos naturais, como a gente viu, né? O que a gente vai estudar hoje é exatamente a presença de cloro, de bromo, principalmente, de forma artificial na estratosfera. Tá? Então, vamos começar. A fonte natural de cloro e bromo ela foi superada pelo aparecimento de compostos sintéticos que não existiam na troposfera. Então, o que eu acabei de falar, nos últimos anos, né, alguns compostos que foram sintetizados pelo homem, compostos artificiais, altamente estáveis, porque isso era uma necessidade, né, que se tinha de que esses compostos fossem estáveis, que esses compostos não fizessem mal aos seres vivos diretamente. Tá? Então esses compostos são compostos extremamente estáveis. Só que quando eles saem para a atmosfera, eles sobem, chegando na estratosfera, eles liberam cloro e aí o cloro faz todo o estrago na camada de ozônio. Então esse efeito ocorre principalmente pela presença de cloro e de bromo, principalmente o cloro. Fontes desses elementos, né? Então, essas substâncias, elas não são decompostas por oxidação de gases atmosféricos, altamente estáveis. Então, elas existem durante muito tempo na atmosfera, não se decompondo. Não dissolvem-se na água da chuva, porque são substâncias apolares. Elas não conseguem se dissolver em meio aquoso. Então, a chuva, que seria uma forma de retirá-los, né, a precipitação da chuva, retirando essas substâncias da atmosfera, ela não consegue fazer isso. Não são atacados por radicais hidroxila, que é outra forma de decompor substâncias na atmosfera, em regiões mais altas da atmosfera. Não se decompõem pela ação da luz visível ou UVA, ou seja, aqui embaixo da camada de ozônio, a radiação que existe, que é exatamente a visível UVA, não é capaz de decompor essas substâncias. E são quebrados apenas pela ação da UVC, ou seja, eles só vão decompor em altas camadas da estratosfera, que é onde chega essa radiação UVC antes de ser absorvida pelo oxigênio ou pelo ozônio. Esses compostos, chamados de clorofluorocarbonos, devido à presença, né, à sua constituição química, eles terem átomos de cloro, de flúor e de carbono. O flúor em si não é um problema, porque o flúor não tem a capacidade de destruição do ozônio, mas o cloro tem. A presença do cloro nesses compostos em altas camadas da atmosfera, em altas da estratosfera, onde chega a radiação UVC, ela consegue decompor esses CFCs, liberando o cloro, que aí o cloro faz o seu trabalho de destruição do ozônio. Então, a presença desses três elementos nesses compostos é o que dá o nome deles, né? CFCs. O CFCl3 ou CFC11, daqui a pouco a gente vai aprender a fazer essas numerações, CFC11, CFC12 e assim por diante. Então o CFCl3, o CFC11 e o CF2Cl2, que é o CFC12, têm sido utilizados na formação de espuma e como propulsores em aerossóis e em sprays. Então, vários compostos, né, para formar espuma,
para formar, que a gente usa para poder expelir de forma de aerossol alguma coisa. Então esses componentes, o gás que faz, que joga esses componentes para fora do recipiente, né, é exatamente o CF6. E por que eram usados CF6? Muito simples. Imagine um gás que você poderia liberar à vontade e não causava mal a ninguém. A pessoa respira, ele não causa mal nenhum. Os animais, as plantas. Então, era um gás perfeito, altamente estáveis. Tá? Então, na época, foi uma festa. Haja se produzir coisa com CFC. Né? O resultado só veio alguns anos depois, quando se descobriu que esses CF6 ficavam na atmosfera se acumulando, e quando chegaram finalmente na estratosfera, começaram a se decompor através da radiação UVC, produzindo átomos de cloro e, com isso, destruindo a camada de ozônio. Outro dos CFCs que são de preocupação ambiental é o CF2CL, CFCl2, o CFC 113. Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer essa numeração aí. Usado como desengraxante e limpador de chips e circuitos. Chips que a gente fala aqui é exatamente aquelas placas eletrônicas, né? Então, durante muito tempo, nós bombardeamos a nossa atmosfera com CF6. Então, o efeito só veio depois. Esse é o problema de você colocar substâncias na atmosfera e não conhecer o seu efeito a longo prazo. Se conhecer o efeito a curto prazo, não faz nada. Né? É inerte, é um gás estável. Mas o problema foi o efeito a longo prazo. Né? É a destruição da camada de ozônio e, obviamente, sem a camada de ozônio, todos os seres vivos seriam atingidos. Fontes de CF6. Aerossóis, 26%. Isso são dados da década de 90 para 2000. Né? Hoje é bem menor isso aí. Né? Então são dados. Espumas, 25%, né? Para fazer espuma. Espuma de colchão, ela tem que ser inflada. Para quem não sabe, aquelas espumas de fazer travesseiro, fazer colchão, entre outras coisas, aquela espuma, ela tem que ser um polímero inflado. Para inflar o polímero tem que ter um gás. E o gás que era usado era exatamente o CF6. Refrigeração, outro importante, né? Quando a gente fala em refrigeração, é todos os aparelhos, né? Tanto o ar-condicionado, geladeira, todos eles precisam de um gás para fazer a refrigeração. Para quem não sabe como é que funciona um equipamento de refrigeração, qualquer que seja, um ar-condicionado ou uma geladeira, ela trabalha com a expansão de um gás. Né? O gás, quando expande, ele absorve calor. Então, nesse caso, ele retira o calor de dentro de do recipiente, uma geladeira, por exemplo. Então, ela troca calor ali dentro, é feita uma troca de calor, de forma que dentro você vai estar retirando o calor para esse gás que está expandindo. Só que esse gás depois, em outra região, né, ele é comprimido por um compressor, e aí é que a geladeira gasta energia, porque no caso da expansão, é só expandir o gás. Acontece de forma sem consumo de energia, a não ser a absorção da energia que está ali dentro do refrigerador. Né? E aí chega-se ao nosso objetivo final. Só que o compressor ele comprime esse gás, nessa hora é a hora em que há o consumo de energia elétrica, né, para comprimir o gás, para que ele recircule e volte e sofra uma nova expansão. Então é um sistema fechado, onde o gás fica o tempo todo sendo comprimido e depois ele é enviado para uma região de expansão onde ele absorve calor, né, onde ele absorve energia e nesse caso resfria o ambiente onde ele está expandindo. Então a mesma coisa o ar-condicionado, ele tem um local de expansão e um local da compressão do gás. E precisa de um gás para isso. E o gás usado durante muito tempo era exatamente o CF6. Por quê? Porque, ora, esses gases de refrigeração,
eles poderiam vazar, eles vazam, né, quando há um defeito na tubulação. A tubulação, inclusive, tem que ser encontrar esse buraco, tapar esse buraco e depois colocar novamente carga de gás. É o que acontece muito em carro, né? Em carros, pelo carro estar em movimento, em constante movimento, trepidando, ocorre muito problema de vazamento do gás de refrigeração. E, obviamente, na oficina, procura-se onde é que é onde o gás está vazando, corrige-se o furo, ou o que seja, né? E você injeta novamente gás. Só que o gás já vazou. Quando ele vazou, ele foi para onde? Para a atmosfera. Então tem que ser um gás inerte. Um gás que não cause mal a ninguém. Porque já imaginou você andando e o seu carro liberando um gás dentro do seu carro, o ar-condicionado liberando um gás dentro do seu carro e causando mal a você e a sua família. Então não tem cabimento, né? Não tem lógica. Então tem que ser um gás inerte. E quem era o gás inerte mais usado? O CF6. Então, como gás de refrigeração, 26%. Solventes, como por exemplo o CCl4, a gente vai ver daqui a pouco quem são os solventes mais usados. E entre outros, que aí dá uns 7% mais ou menos de outro, mas os principais são esses aí. Principalmente o uso em aerossóis, né? O uso em espumas, produção de espumas, e como gás de refrigeração. Tá? Bom, os códigos, né? Vamos entender agora aquelas letrinhas CFC11, CFC12, aquela numeração na realidade. Aquela numeração, ela é calculada, ela é feita a partir da fórmula do CFC. Então vamos entender como é que isso acontece agora. Primeiro, a fórmula química de um CFC pode ser deduzida somando 90 ao seu código. Então, grava o número, tá? Então, CFC11, 11 mais 90, 101, tá? Então, CFC12, 12 mais 90, 102, e assim por diante. Então, a gente primeiro tem que somar 11, 90 ao seu número de código. Apenas um número. Os dígitos resultantes, olha que interessante, correspondem ao número de átomos de carbono, hidrogênio e flúor. Veja que não dá o número de cloros. Só dá o número de carbono, hidrogênio e flúor. Vou fazer um exemplo. CFC11. Soma 90. Somou 90, nós vamos ter 101. Então, isso aqui já é a quantidade desses três elementos. Já é a fórmula com esses três elementos. Aqui você tem carbono, 1, tá vendo? Aqui você tem hidrogênio, nenhum, tá vendo? E aqui você tem flúor, 1. Então, tem um flúor e um carbono. Obviamente, gente, o carbono tem que formar quantas ligações? Tem que formar 4. Ora, se ele está dizendo que tem um carbono, tem que ter 4 ligações, e tem que ter um flúor, e que não tem hidrogênio, está sobrando quantas ligações? 3. Essas ligações são átomos de cloro. Então a fórmula seria CFCl3. Tá? Então, o restante das ligações do carbono são completadas com cloros. No caso, temos 3 cloros, como eu acabei de falar, CFCl3. Bem simples, bem fácil. Né? A gente pode fazer aqui outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos fazer, por exemplo, aqui o CFC, só para treinar, o 12. Tá? CFC12, soma 90 a esse 12. Vai dar quanto? Vai dar 102. Então aqui eu tenho carbono 1, hidrogênio 0 e flúor 2. Então já tenho aqui carbono e flúor 2. Ora, se tem um carbono que tem que formar 4 ligações e tem 2 flúores, é porque tem que ter o quê? 2 cloros. Então seria o CF2Cl2. Tá? Um detalhe importante que veja que quando vai aumentando aqui esse número, aumenta a quantidade de flúor. Obviamente vai ter que reduzir a quantidade de quê? De cloro. Então, quando aumenta aqui, reduz a quantidade de cloro. Tá? Então, já é uma coisinha para a gente ir percebendo, né? Então, aqui, ó, o 2 aumentou. Se fosse 13, eu teria um flúor a mais e um cloro a menos, obviamente. Tá? Então, é bem simples, é bem fácil de você fazer a formulazinha. O número mágico é o 90. Liberação de cloro atômico.
Então, os CF6 eles não absorvem radiação acima de 290 nanômetros. Ou seja, acima de 290 nanômetros está o quê? O VB, o VA e o visível. Então ele não absorve nessa região. Ele só absorve abaixo disso. Ou seja, ele só absorve radiação UVC. E onde é que nós temos radiação UVC? Em camadas mais altas da estratosfera. Então, liga. Tudo que eu falei nas aulas anteriores, a gente está ligando aqui. A gente está linkando aqui tudo que foi falado nas aulas anteriores. Então, a decomposição fotoquímica dos CF6 libera átomos de cloro, uma vez que a energia da ligação é muito menor que a do flúor. Então veja que o flúor ele não consegue ser liberado, é liberado um cloro. Tá? Por isso que o flúor não tem problema, o problema é o cloro. Então veja aqui a equaçãozinha, onde você tem o CF2Cl2, né? Só lembrando que isso aqui é o CFC12, né? Ó, 2 fluoros, tá vendo? Ó, 2 e um carbono, tá vendo? Ó? E nenhum hidrogênio, 0 hidrogênio, tá? Isso aqui é o CFC12, tá? Lembrando que aqui a gente vai ter que somar 90, né? Somando 90, como é que ficaria? Ficaria 102, né? Então, ficaria um carbono, 0 hidrogênio, 2 fluoros. Detalhe. Aí, obviamente, para completar as ligações de carbono, 2 cloros. Então, CF2Cl2. Ele absorve fóton, então absorve um fóton, o VC, vai virar o CF2Cl, ou seja, formou um radical aqui, olha só, com a liberação do radical cloro. Esse é que é o perigo, porque a gente já viu antes, é ele quem destrói o ozônio, é ele quem consome o ozônio. Então veja que a gente trabalhou com esse cloro antes, mas a nível de produção dele natural. Aqui a gente está falando de uma produção sintética, ou seja, uma produção artificial, um efeito da ação do homem. Bom, quando esses compostos passam para a estratosfera, a lentidão dos movimentos verticais, ou seja, ele chega na estratosfera e como é lenta esse processo vertical de subida e descida de gases, eles permanecem lá por muito tempo nessa região. Estima-se que, olha que interessante, o CFC11 permaneça 60 anos, enquanto que o CFC12 permanece 105 anos lá pela estratosfera. O CFC11, que contém mais cloro, né? Lembra que foi o que eu falei, né? Esse númerozinho final aqui vai dar sempre o número de fluoros. Então, se você reduz flúor, tem que aumentar cloro. O CFC11, que contém mais cloro, se decompõe em altitudes menores que o CFC12, sendo o que tem a maior capacidade de destruir ozônio em baixas altitudes estratosféricas, onde a concentração de ozônio ela é maior. O outro que pode aparecer, que é um solvente muito utilizado, é exatamente esse que está aí do lado. Tá? Ó, carbono, cloro, 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 CCl4. Aqui não tem nem flúor, só tem cloros. Então, outro composto amplamente utilizado é o tetracloreto de carbono, é utilizado como solvente. E é intermediário na fabricação de CF6, ou seja, substitui aqui o cloro por hidrogênios, você vai ter produção de CF6. E também utilizado em processos de limpeza a seco. Outro composto que pode aparecer é o tricloroetano. Né? Veja que aqui você tem agora 2 carbonos, então você tem o CH3 ligado ao CCl3. Então, tricloroetano, chamado TCA, o CH3 ligado ao CCl3, que é o que está aí do lado. Também usado como solvente e é usado também como limpador de metal. Substitutos para CF6. Então, substitutos de CF6. Bom, os substitutos CF6, lembrando que os CF6 eles têm alta estabilidade troposférica, né, que é o maior problema deles. Né, eles ficam por muito tempo na troposfera. Né, então temos que ter substitutos que consigam sofrer decomposição na troposfera mais rápido do que os CF6.
Então, os substitutos que foram encontrados carregam sempre hidrogênio na estrutura. Por quê? Porque esse hidrogênio ele é sensível à ação do radical hidroxila. E isso faz com que eles sofram decomposição mais facilmente, tá? Reduzindo essa estabilidade troposférica do composto. Os principais substitutos encontrados são os hidroclorofluorcarbono, acrescenta um H no CFC, porque contém hidrogênio. Eles são amplamente utilizados em condicionadores de ar, substituindo exatamente CF6, refrigeradores. Tá? Um exemplo, o CHF2Cl, né? O HFC22 e o CFC ou CFC22, simplesmente. Então a sigla agora pode ter o H ou não. Né? Porque lembra que hidrogênio já está contabilizado nessa formulazinha aqui. Né? Lembrando, só para a gente exercitar como é que chega, né? Pega o 22, aí soma 90. Somou 90 ao 22, eu vou ter 112. Tá? Eu vou ter 112. Esse 112 corresponde a um carbono, um hidrogênio e 2 fluoros. Como o carbono tem que formar 4 ligações, ele aqui está formando 3, ele ainda vai ter aqui um cloro. Então CHF2Cl. Tá vendo como é fácil de achar a formulazinha? Tá? Então é só treinar. Treinando você consegue achar facilmente essa formulazinha do CFC. Bom, o CH3CFCl2 e o CH3CF2Cl, veja que aqui é parecido com aquele que a gente trabalhou anteriormente, só que aqui você vai ter um flúor e aqui vai ter 2 fluoros junto com o cloro. Tem propriedades interessantes como substitutos, tá? Porque eles têm melhor degradação troposférica, que é o que se quer, né? Mas seu conteúdo de hidrogênio os torna inflamáveis. Aí gera-se outro problema, é um problema já na sua utilização. Né? A gente utilizar uma coisa que é inflamável, aí torna ele perigoso para manipulação. E existe uma tendência no uso de compostos que não carregam cloro, como os HF6, olha. Aí muda agora o termo, hidrofluorocarbonos. Os HF6, eles têm flúor, têm hidrogênio, mas não têm o cloro. Então, nesse caso, você não vai ter a degradação do ozônio em função da presença do cloro. A maior desvantagem é que esse tipo de gás contribui para o aquecimento global, ou seja, efeito estufa. Veja que não tem uma solução mágica, não existe solução mágica. Tudo que a gente tentar fazer de forma que não seja natural, ela vai um dia ter algum resultado que a gente não espera. No caso dos HF6, você não tem o cloro, ou seja, não degrada o ozônio, mas eles são gases que absorvem, né, radiação que contribui para o efeito estufa. Então, a gente sai de um problema para causar outro problema ambiental. Então, assim o composto CH2FCF3, que é o HFC 134A, tem uma vida na atmosfera de algumas décadas antes de ser atacado pela hidroxila. Né? Então veja que agora a formulazinha, né? Olha que interessante. Vamos treinar novamente aqui. Ó. Cuidado que quando aparecer esse A, isso quer dizer que existe mais de um composto com essa fórmula. Porque isso aqui só vai dar a fórmula o quê? A fórmula molecular. Na estrutural você pode ter compostos diferentes com essa mesma fórmula estrutural, os isômeros. Então aqui seria o isômero A. Tá? Então teríamos que pesquisar e ver quem é esse isômero A. Na literatura você encontra isso fácil, na internet hoje em dia, então vamos treinar aqui, 134. 134 você vai somar 90, de sempre. Tá? Então aqui 4, 9, 3, 12, tá? E aqui 2. Então dá o quê? C2, H2, F4. Né? Vamos lá. Dos carbonos, eles têm que fazer quantas ligações? Ó? Eles têm que fazer, além da ligação entre eles, têm que fazer mais 6 ligações. Aqui tem quantos fluoros? 4 e 2 hidrogênios. Então, 4 fluoros, pode ser que aqui, e 2 hidrogênios. No caso desse aqui, olha que interessante. Você tem flúor, flúor e flúor aqui, tá vendo? É o isômero A, no caso, tá até aqui. Aqui você vai ter H, H e flúor. Então, C2, H2, F4. Simples de achar, né, gente? Esse aqui é o isômero A. Ah, e um isômero B? Bom, você pode ter um isômero B que aqui tem a flúor,
outro flúor aqui, vou botar aqui outro flúor, e você tem aqui um hidrogênio, seria um outro isômero, não sei se é o B ou se é o C, e assim por diante, que eu vou ter várias possibilidades. Mas esse aqui, exatamente esse aqui, é o isômero A, né? Então é o HFC 134A. Então essa letrinha que aparecer vai corresponder sempre a algum dos isômeros possíveis do composto. Bom, estes já são usados em aparelhos de ar-condicionado, incluindo de automóveis, refrigeradores, etc. Né? Algumas observações, né? Todos os HCFs acabam liberando HF, mas essa molécula não se quebra dando radicais F, que poderiam atacar o ozônio. Então o flúor ele não ataca o ozônio. Um caminho de degradação para vários HCFs, onde HFC 134A é incluído, que produz ácido trifluoroacético, TFA, tá? Que eu vou mostrar a fórmula dele aqui agora do lado. O trifluoroacético, esse ácido aí se você for comparar um ácido fortíssimo, né? Lembrando que por efeito indutivo aqui o flúor, ele retira demais aqui a carga da carboxila, facilitando a saída desse hidrogênio, né? Facilitando então a doação do hidrogênio como ácido. Representa um risco ambiental para áreas úmidas. Ele vai ser polar, ele vai dissolver em água, em plantas aquáticas e impede o seu crescimento. Então ele atrapalha o crescimento de plantas aquáticas. Então, como eu disse, não existe solução mágica. A gente encontra uma solução e pode ser que lá na frente a gente veja que aquela solução causa um outro problema ambiental. Para tentar combater o uso de CF6, em 1980, em 5, cuidado aí a data, viu? Não é que eu vou cobrar não, por favor, mas para a gente entender a sequência. Um conjunto de nações reuniu-se na Áustria manifestando a preocupação técnica e política quanto aos possíveis impactos que poderiam ser causados com o fenômeno da redução da camada de ozônio. Então essa preocupação ela já existia desde antes, só que em 85 houve uma reunião em Viena, foi feita uma convenção desses países para proteção da camada de ozônio. Em linhas gerais, o texto da convenção falava de uma série de princípios relacionados à disposição da comunidade internacional em promover mecanismos de proteção ao ozônio da estratosfera. E aí saíram obrigações genéricas, né, que obrigavam os governos a adotarem medidas jurídico-administrativas apropriadas para evitar esse fenômeno de degradação do ozônio. Então, a Convenção de Viena ela contribuiu para o surgimento, em 1987, tá, do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. Veja que o protocolo surgiu em 1987. Esse tratado, embora tenha sido feito em 87, entrou em vigor em 1º de janeiro de 1989. Daí, o protocolo de Montreal sempre vem com a data de 1989, que é exatamente a data onde ele entrou em vigor. O documento assinado pelos países impôs obrigações específicas, em especial a progressiva redução da produção e consumo das substâncias que destroem a camada de ozônio, até, no futuro, a sua total eliminação. Então, isso é o que nós chamamos Protocolo de Montreal. Então, quando vocês ouvirem o termo Protocolo de Montreal, é específico para a redução de gases que produzem a destruição da camada de ozônio. Aqui nós temos um gráfico que ele vai analisar, fazer projeções, né, desde 1980 até 2100, veja que são projeções, resultado de cálculos com modelos matemáticos, que mostram qual seria o efeito da presença do cloro na estratosfera. Então, sem o protocolo, essa linha preta aqui, olha só a quantidade de cloro como cresceria, de forma absurda. Aqui está em partes por milhão, a curva cresce de forma bem significativa se você não tem o efeito
dos protocolos que foram criados. Bom, se com o protocolo de Montreal, olha a redução no crescimento da curva, né? Ela cresceu bem menos, tá? Mas mesmo assim ainda é um crescimento muito significativo, tá? Se o protocolo de Londres for obedecido, aí você vai ter já uma praticamente estabilização e um crescimento só lá para depois de 2050. O de Copenhague prevê praticamente a eliminação total e o de Beijing praticamente zera, iguala, olha só, aqui essa linha tracejada seria o ideal, seria zero emissões. Então se parasse de emitir totalmente os gases, né, então teríamos essa curva aqui de decréscimo de cloro na estratosfera. Mas o de Beijing se aproxima bastante dessa curva ideal. E esse consumo de SDOs são substâncias que destroem o ozônio. Pelo Brasil, esse gráfico aqui está no site do Ministério do Meio Ambiente. Vê esse gráfico claramente, onde aqui azul é o total dessas substâncias que destroem o ozônio. Aqui fala sobre o consumo deles, tá, pelo Brasil. Veja que há um decréscimo desde a aprovação lá do protocolo de Montreal. Você tem sempre um decréscimo, né? Em alguns picos, em alguns anos, mas há sempre um decréscimo e ela hoje em dia está no nível bem baixo, tá? Vejam alguns desses gases que foram mais usados no Brasil, tá? O CTC, você tem aqui o CF6, os HCF6, aqui eu queria chamar a atenção do HCFC porque ele é o único que aumenta. Ele é o único que aumenta. Tá? Então ele tem aumentado e hoje em dia praticamente está em cima da curva de produção total dos SDOs. Isso quer dizer que praticamente hoje em dia a gente só produz HCFC. Certo? Esse outro gráfico aí mostra o crescimento de CF6. Tá? O total de CF6 é essa curva aqui, azul. O laranja aqui é o HCFC 22 e essa curva cinza o HCFC 141b. Tá? Veja que os outros praticamente não são produzidos, não são consumidos no Brasil. Tá? Um consumo muito pequeno, praticamente não sai do zero. Os mais consumidos são o HCFC 22 e o HCFC 141b. E com isso a gente encerra essa nossa aula e a gente encerra o nosso estudo sobre o ozônio. Eu vou deixar uma atividade para esse vídeo, como sempre, né? E vou postar também uma lista de exercícios para a gente revisar toda essa história do ozônio, desde o seu aparecimento, né, natural, do seu equilíbrio natural de destruição, de formação, dos catalisadores que naturalmente destroem o ozônio, mas estão no cálculo do equilíbrio natural, e do aparecimento dessas novas substâncias que catalisam essa destruição do ozônio também, dessa destruição catalítica artificial do ozônio. Então ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.